Olá, minha querida, sempre é uma imensa satisfação poder ter o carinho da sua amizade aqui nas nossas redes sociais e sempre também uma imensa satisfação poder produzir esses conteúdos para você. Lembrando sempre que é baseado em estudos e pesquisas e sempre faço questão de reiterar a fala de que eu não sou o dono da verdade, eu não sou o sabe-tudo, não fui eu que fundei o Candomblé, não sou o pai Google e nem a mãe enciclopédia do Candomblé. Então o que nós trazemos aqui são conteúdos baseados em estudos e pesquisas para que a gente possa ter segurança no que publicar para todos vocês, sempre com muita responsabilidade e respeito à audiência e o carinho de todos vocês. Bem, falar desse tema, jogo de búzios, sempre causa uma polêmica no aspecto quem pode jogar, como é que se joga e qual é a maneira certa. Literalmente, dentro do culto dos orixás, para tudo tem que ter caminho. Então, essa regra de que precisa disso ou daquilo para jogar, existe em algum aspecto, sim, é óbvio, porque tudo que é sagrado não é profano, não é uma coisa que se compra no mercado, não é uma coisa que se compra em qualquer lugar, precisa passar por ritualística, sacralização, né? E aí, o que acontece? Para que se torne sagrado. O jogo de búzio, ele é um instrumento sagrado da fala direta com os orixás. É como se ele fosse o nosso WhatsApp entre nós e os orixás. A gente se comunica diretamente com ele. Não há aqui no jogo de búzio, não há uma resposta pronta. Porque deu 7, porque deu 8 ou porque deu 9. Por quê? Porque o que nos interessa, os números que caem aqui são apenas referências de caídas, mas toda a dinâmica ela está na conexão que nós temos com o nosso orixá, né? Principalmente com o Oxum, que é a dona do jogo. Então por isso que existe ritualísticas para você ter visão, que é a de lavar os olhos, existe a ritualística de lavar os búzios, né? Encantar, sacralizar e também alimentar. Para quê? Para que eles possam falar, para que você possa ouvir, para que você possa ver além dos números, né? Então, é muito prematuro que a gente diga que se der 7 deu isso ou aquilo, se deu 8 deu isso ou aquilo. A visão, ela não está na referência de números, mas sim na conexão de que cada um tem com sua divindade. Então, o mais importante no jogo de búzio é estudar a parte teórica, sim, é fundamental para que se tenha e se conheça todas as referências em Odu, mas também é fundamental que se tenha o principal, o caminho, a conexão espiritual, porque sem caminho e sem conexão você pode ter 21 anos de santo com todas as suas obrigações pagas, você não vai conseguir ter um bom jogo. Infelizmente é uma realidade. Dentro da nossa religiosidade afro-brasileira, tudo é caminho, tudo é missão. Nós estamos na Terra para cumprir uma missão. Então, se aquilo não é nossa missão, se aquilo não é nosso caminho, com certeza nós não conseguiremos desenvolver, desempenhar, executar aquela missão da forma correta, que leve à verdade, que leve à luz e que satisfaça os nossos consulentes, nossos clientes em todos os aspectos. Então, ser babalorixá é caminho. Nem todo mundo tem caminho para ser babalorixá ou ialorixá, mesmo sendo iniciado no candomblé, né? Tudo é caminho na vida. Então, o jogo de búzio, para ser um bom jogador, não basta ter só 7 anos. Tem que ter a conexão, tem que ter recebido do seu babalorixá, da sua ialorixá, ter lavado os seus olhos, né? Existem várias ritualísticas de acordo com a família, obviamente. Muitas ritualísticas são feitas na cachoeira, muitas ritualísticas são feitas na beira do rio ou nos pés de Oxum, que é a dona do jogo. É dela que vem essa magia, essa missão. E também existe muitos fundamentos, muitas magias para quem não recebeu, quem não passou por essa ritualística que é feita. Tá? Existe a magia da visão, existe a magia da conexão, né? Porque tudo começa assim. O jogo de búzio, ele é um instrumento oracular do povo de Axé, iniciado no orixá, a fim de que dali se tenha uma conexão. Então, a iniciação, ela te dá conexão.
Então, se você não recebeu o Oxô, inclusive é uma mulher chamada Olopondá, é um cargo que tem na casa de Oxum, ela que guarda o pozinho sagrado, aquele pozinho de segredo que é colocado no ori para que você se torne conectado ao seu orixá, e a Olopondá, né? E é uma mulher de Oxum, da casa de Oxum, que recebe esse cargo. É ela que prepara aquele pozinho místico que vai te conectar ao mundo sobrenatural, para que você possa ter acesso ao AO, o segredo, para que você possa ter acesso à visão, ao oculto, aquilo que ninguém vê, a ouvir o que ninguém ouve, a fazer o que ninguém faz. É através desse pozinho que é colocado na sua cabeça lá na iniciação, no seu Oxum, né, que te dá essa conexão. Quando você desenvolve dentro da religiosidade, ganhando seus direitos, você recebe o oráculo. E ali você está conectado para ouvir, para ver e para as palavras certas, para falar, né? Muitas das vezes a consulta no jogo de búzio é como se fosse um transe. A gente começa a falar, parece que não é a gente que está falando, tantas palavras bonitas, mas tantas coisas que realmente o cliente precisa ouvir. E aí quando se fala, muitas pessoas falam assim, o meu jogo de búzio tem 1 hora de duração, o meu tem meia hora, o meu tem 5 horas. Não é, esse daí não conhece jogo de búzio, infelizmente. Por quê? Porque o jogo de búzio, o cliente, ele não quer saber se é 1 hora, se é 2, ele quer saber o que ele foi buscar. Às vezes é 5 minutos, ele só queria uma decisão do sim ou não, se vai ou se fica, né? Então é muito relevante essa questão no sentido tempo de jogo de búzio, tempo de consultoria. Isso não existe, tá? O negócio é meia hora, é 1 hora, porque se você vai ouvir o que você tem para ouvir e depois ainda tem mais 45 minutos adiante, aí vai ter que contar qualquer história, lenda, falar da própria vida. E não é assim que funciona o jogo de búzio, assim como uma consulta médica. Não existe uma consulta médica que é 1 hora ou 2, é de acordo com a necessidade, para que você possa sair de lá preenchido de respostas e de satisfação. Jogo de búzio tem uma ritualística, né? A gente já falou para como é que se vê, mas é óbvio que muitas pessoas vê por esse lado aqui, também não está errado, não existe uma regra, não existe uma lei que diga assim, esse é o certo, aquele é o errado, vai de acordo com a pessoa que está olhando, o bara de cada um responde para cada um individualmente. Cada um tem uma maneira de se conectar com seus orixás, cada um tem uma maneira de se comunicar com seus orixás, cada um tem uma maneira de receber mensagem. Uns recebem em sonho, outros em intuição, outros em visão, outros em palpitação, né? Não interessa, o interessante é que você esteja conectado e recebendo a informação correta, tá? Então não existe essa regra. A regra quem dá é o orixá. A gente só está aqui para obedecer e cumprir em todo o direcionamento que o jogo dá, que o orixá dá. Então, existe a ritualística, a sacralização, a parte teórica e a parte prática, que é fundamental. E nós resumimos tudo isso em um curso completo. Teoria, os 16 odus, teoria prática, a prática de jogo de búzio, configuração de caída, quando cai um búzio por cima do outro, quando cai um para fora, emborcado para o lado direito, para o lado esquerdo, para cima ou para baixo, tudo tem um significado, quando cai todo mundo, todos amontoados. Então, nós resumimos todo esse conhecimento em um curso muito completo. Teoria, prática, ritualística e também a sacralização. E muita magia, tanto do bara, que do jogo, o que vai, o que leva, o que canta, o que assenta, o que faz, como fazer para se conectar, aqueles que não têm a conexão ainda, para ter visão, para saber até quando os búzios vão cair abertos, né? Obi, Orobô, e aí nós resumimos tudo isso em um curso, em um mega curso. E você que tem interesse em aprender a jogar, ou então a reciclar o seu conhecimento, agregar ainda mais conhecimento no seu jogo de búzio, entre em contato com a gente, que nós já estamos com todas as aulas prontas, gravadas em áudio e vídeos, para você ver na prática como é que funciona essa questão da ritualística, que é o mais importante do jogo de búzio. Quais são os rituais, quais são as folhas que lavam, o que leva mais, o que canta, o que diz, o que reza, o que fala, como faz para lavar os olhos, né? Como faz para lavar o jogo, como faz para alimentar, quem é a dona, o que faz para ela, o que fala para ela, né? Toda essa ritualística baseado nos nossos estudos e pesquisa, mas também seguindo o padrão aqui do Templo de Oxum Manaus, né? Óbvio que várias famílias fazem de um jeito, nós não estamos aqui ditando regra, nem desconstruindo a maneira que você aprendeu, tá?
Porque existe, por exemplo, tem casa que bota os saquinhos, né? Faz a ritualística e bota os saquinhos. E a pessoa, vedado os olhos dela, ela tem que escolher para ver se ela realmente tem a visão, até para ela receber. Então, existem várias ritualísticas, né? De formas diferentes, que nós não estamos aqui para discutir qual é a certa e qual é a errada, muito pelo contrário, nós estamos aqui para somar e agregar conhecimento para você. Então, você que tem interesse em saber quais são toda essa ritualística, a teoria, a aula teórica de todos do jogo de búzio, né? Como prepara uma mesa, como que se conecta ao orixá, tudo direitinho, entre em contato com a gente, que a gente vai estar explicando para você. Inclusive, muitas pessoas que jogam búzios que não foram iniciadas no candomblé, né? Então, existe um segredinho aí que pode estar sendo colocado. É óbvio que nós precisamos ter responsabilidade no que falamos, no que dizemos, né? E acima de tudo, no que publicamos aqui, tá? Então é com muita responsabilidade que nós preparamos esse mega curso, Teoria Prática Ritualística e Sacralização, tá? Para vocês, com todo carinho e respeito, baseado em estudos e pesquisas, tá bom? Só é chamar a gente aí, ou então pelo nosso número de telefone, que é o DDD 92 99246-8236, 99246-8236. Venha, que é maravilhoso. Seu jogo de búzio é um investimento. Por quê? Porque é seu jogo de búzio que ele se torna o seu segundo babalorixá, sua segunda yalorixá. Exatamente. Primeiro seu babalorixá, seus abás, os seus mais velhos, para você tirar suas dúvidas e buscar conhecimento. E segundo, seu jogo de búzio. Imagine se você está sem cliente e não sabe o que fazer, porque você não tem jogo. Se seu filho de santo foi embora, você não sabe o que fazer para ele voltar, é porque você não tem jogo. Porque vamos imaginar, se é o jogo que é a fala dos orixás, tudo que acontece comigo, eu vou pro meu jogo para saber o que está acontecendo. Por que não está vindo cliente? Por que todo mundo briga comigo? Por que todo mundo fala de mal de mim? Por que isso? Por que aquilo? Por que fulana está doente? O jogo vai te dizer o que está acontecendo, qual é a causa e qual é a solução. Deu para entender? Então, macumbeiro bom não sai de casa, não fica vasculhando nas redes sociais a vida do marido, a vida do ex, da ex. Não, ele vai no jogo para saber. Jogo fala. Jogo é tudo. Jogo é sua visão. Jogo é o seu GPS para você nunca se ver perdido. Jogo é a sua bússola dentro do candomblé. Um pai de santo, uma mãe de santo que não tem jogo está totalmente perdido, porque não sabe o que faz, não sabe como faz, não sabe para onde leva, não sabe como faz. Infelizmente, é uma realidade, porque tudo quem direciona é o jogo. Não existe uma receita de bolo pronta dentro do candomblé. Não existe. Seu filho de santo vai ter uma obrigação, vai para o jogo para perguntar quais são os ebós, o que o santo vai querer, como vai querer, né? Porque já pensou se fosse assim, você tem cara de Oxum, vou lhe raspar de Oxum. Não é assim que funciona. É o jogo. Ninguém vê santo olhando na cara, só jogo. Ninguém vê santo somando número, só o jogo vai dizer. Aí você precisa ter um bom jogo, tá bom? A gente não pode viver do eu acho, talvez. Tem que ter certeza. E quem dá essa certeza, para nós de candomblé, é o jogo de búzio. Então, chegou um ogã, uma equede para tomar obrigação, vai para o jogo perguntar do orixá se pode dar, se não pode dar. Por que muita gente se decepciona hoje? Porque as pessoas comunicam os orixás, elas não pedem autorização, elas não perguntam do orixá se pode dar ou não. Elas já dão, só fazem comunicar. Aí depois se decepciona, né? Então, cargo dentro da sua casa, você não pode comunicar o seu orixá. Você tem que perguntar dele antes de dar. Se pode dar, se aquela pessoa tem merecimento, se aquela pessoa está capacitada, porque ninguém para conhecer o destino e até o futuro do que o orixá. A gente não sabe de nada. Nós somos mortais, nós somos cheios de erros, cheios de máculas. Só quem sabe das coisas ocultas é o jogo, é o orixá. Então por isso que a gente recorre ao orixá sempre que tem dúvida. Tá com dúvida no amor? Vai pro jogo. Tá com dúvida financeira? Vai pro jogo. O que fazer, como fazer, de que jeito fazer, é o jogo que diz. Então, você quer aprender e agregar valores, entre em contato com a gente que nós temos um mega curso de